trouxe um exemplo de uma atividade normal, comum, simples, para que você tenha uma ideia de que tipo de perguntas nós podemos fazer para as crianças. Aqui eu peguei uma tarefa bem comum, são 5 borboletas, elas basicamente são do mesmo tamanho, todas elas estão numeradas. E em cima dessa ideia, dessa tarefa muito simples, eu vou mediar, mas eu vou ter uma intencionalidade e eu vou dizer para a criança qual é a minha intencionalidade. A tarefa é o seguinte: escreva o que há de comum entre as borboletas. Vejam bem, gente, as borboletas aqui, aparentemente, pela uma dimensão perceptiva, são todas diferentes umas das outras. Mas aqui, quando eu busco detalhamento, o que que eu tenho? Eu quero o detalhamento dessas borboletas para ir em busca do que é comum entre elas. Isso não é um jogo. É uma forma de pensar diferente sobre aquilo que aparentemente você está vendo como todas diferentes. Como que tem em comum aí? Vamos pensar. Assim, geralmente, né, as coisas que são diferentes entre os objetos são mais fáceis da gente trabalhar. São poucas mediadoras que trabalham o que é comum dentro do que é diferente. Porque é mais fácil você buscar a diferença, porque ela é nítida, perceptiva, do que você pensar em algo que une aquelas diferenças. Então, sempre assim, nós começamos assim uma mediação, ó. Entrega a tarefa para a criança e diga, observe a tarefa. Dá um tempo para ela e logo em seguida você vai perguntar, o que temos nessa tarefa? E a criança começa a descrever. Então, ela vai descrever que tem borboletas, provavelmente, né? Tem borboletas. E aí você vai perguntar, além das borboletas, o que mais podemos ver? Porque as borboletas, como eu expliquei para vocês, elas são numeradas de 1 a 5. Tem um númerozinho ali. Se a criança não sabe número ainda, você pode pedir para ela apontar alguma coisa que tenha diferente além das borboletas. Aí, logo em seguida, você pode perguntar, as borboletas são numeradas? Descreva, então, a borboleta número 1 e a criança vai dizer o que a borboleta 1 tem, o que a 2 tem, a 3, a 4, a 5. Aqui eu botei um exemplo, ó. O que a borboleta 1 e 3 têm de comum? Vocês podem observar o que elas têm de comum. Aqui tem 2 coisas que são bem nítidas que elas têm de comum. Alguns poderiam elencar até 3. Poderia dizer que é o tamanho, que elas são mais ou menos proporcionalmente do mesmo tamanho, mas o corpinho delas é pintado de preto. Esse corpinho aqui do meio. E a asa tem uma divisão, ó, em 2 partes. Tá vendo? Então a criança vai chegar a esse detalhamento com perguntas. Aí aqui um outro, né? O que a borboleta 2 e 4 tem de comum? Qual a borboleta tem mais diferenças nas asas ou nas divisões? Então, se você voltar aqui, você vai ver o seguinte, que a borboleta 1 e 3 da primeira tarefa tem essa divisão do corpo. Que a 2 e 4, elas não têm essa divisão na asa. E a 5, olha quantas divisões ela tem na asa. Várias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a que mais tem. Viram? Aí, lógico, aqui, e o corpo? O centro. Se a criança não notou que o corpinho delas é igual, você vai chamar a atenção da criança para esse detalhe. E aí você vai dizer, ó, e o corpo? O centro da borboleta? Como são? São todos iguais ou diferentes? Chama para esse detalhamento. E a criança vai ver que o corpinho é igual. Isso seria algo comum a todas as borboletas? E aí você começa a trabalhar o conceito do que é comum. Viram? No meio das diferenças tem o que é comum. Isso vale uma boa reflexão para você aí, mediadora, né? Professora, neuropsico, estão me assistindo. Imagina uma sala de aula, todas as crianças são diferentes. E às vezes a professora elenca aquele aluno lá como diferente. Agora eu quero que vocês pensem diferente. Assim, o que é que une todo esse grupo? O que eles têm de comum? É mais difícil, né? Primeiro que todos são crianças.
e devem ser respeitadas, amadas e ensinadas. E aí a gente pode fazer uma reflexão imensa sobre isso, que não é agora aqui, né? E quando a gente pensa em pessoas, o que elas têm em comum? As pessoas, o que elas têm em comum? E você, o que tem de comum com os seus colegas da classe? O que temos em comum pode nos unir ou nos separar? Que atributos podemos categorizar as borboletas? Tamanho, cor, forma? Como podemos tornar mais diferentes essas borboletas? Ou mais comum? Esse é um desafio para você pensar. Sabe aquelas borboletas que eu mostrei para você ainda há pouco? Como é que você tornaria essas borboletas usando um atributo, certo? Para tornar essas borboletas mais parecidas umas com as outras. Pensou? Acertou. É a cor. Se eu pintar todas as borboletas de vermelho, vai ter um atributo, uma característica que vai ser comum a todas elas. Agora, se eu quiser deixá-las mais diferentes umas das outras, o que eu posso fazer? Pintar cada uma de uma cor. Viram? Ou uma colorida, outra de uma cor só. Não importa. Então, eu posso usar o mesmo atributo para deixar algo muito comum ou muito diferente. Agora, isso vale para nós também, professoras. A gente pode tornar a nossa sala de aula muito mais diferente ou muito mais comum. A opção vai ser sua. Agora, voltando aqui à tarefa. Na última parte que eu preparei para vocês. Se usarmos cores, que cores você usaria para deixar as borboletas mais comuns? Na escola, o que se usa para ficarmos mais parecidos uns com os outros? Vocês sabem? Todas as crianças usam algo na escola que os torna uns parecidos com os outros, que é o uniforme. Você usa uniforme na escola? Isso poderia ser um atributo do comum? Viram? Aqui, nessa simples tarefa, eu fiz várias perguntas para a criança, mas as perguntas elas têm que ultrapassar a tarefa e além da tarefa. Fazer com que a criança relacione aquele conceito do que é comum para o seu dia a dia, porque depois você quer que ela use isso, use esse conceito. Por isso que a mediadora, ela começa com a tarefa e transcende a tarefa. E essa transcendência é importante para a criança construir um significado. Por que na escola eu tenho que aprender o que é comum? Não tem significado, muitas vezes. O professor não ensina isso. Agora, quando a gente ensina, quando a mediadora ensina dessa forma, relacionando um conceito que a criança aprendeu com o seu dia a dia, cria um significado, armazena na memória. E isso faz toda a diferença. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é assim, sempre nas mediações, eu acabo perguntando para a criança, né, algo de fechamento, assim. O que mais você tem em comum com os seus colegas? Eu terminei essa mediação assim, para a criança construir também um significado, que ela não é tão diferente assim dos seus colegas. Ela também tem alguma coisa que une ela a este grupo e que faz dela alguém muito importante nesse grupo. Porque senão a criança não vai se sentir pertencente a esse grupo. Aquele discurso que às vezes a gente escuta, né, que me deixa muito triste. Quantos alunos você tem? 20 mais um síndrome de Down. 20 mais um autista. 20 mais um com deficiência intelectual. O nosso discurso, a nossa atitude produz uma deficiência. Então nós temos que tomar cuidado também. Como é que o nosso pensamento, como é que a nossa crença anda nos sustentando as nossas ações. A mudança é necessária, é urgente. Se você quer se tornar uma mediadora, deverá mudar as suas crenças e acreditar que o teu aluno é capaz. E viva o que temos em comum.